para poder, né, a gente ler a partitura, né, o jeito lá que era o toque fechado, o toque aberto, dentre outras coisas, né. Era um estágio no curso de música do IPA e que eu tive a honra também de participar da banca, tá, da conclusão do curso, né, e que é um trabalho realmente importante. Se a gente pensar que 2008 é a tese de doutorado do Mari Maia na música, que ele fala, né, o Cabobu, uma etnografia percussiva no extremo sul do Brasil, é o primeiro trabalho acadêmico que a gente tem falando do Supapo. 2009 a gente tem o trabalho do Quino, né, e depois menções esparsas assim do Supapo, para chegar em 2017 eu fiz uma tese com um capítulo inteiro falando do Supapo e atualizando o trabalho do Mário Maia, o trabalho do Quino e o trabalho de outras pessoas, né, que mencionaram o Supapo. Fiz entrevista com o Zé Batista, fiz entrevista com o Leandro, fiz entrevista com o Quino, com o Ângelo Primon, com uma série de pessoas, não só supapeiros, aí, mas também pensando o Supapo naquelas dimensões que a gente falou, né? O Supapo na religião, o Supapo na charqueada, o Supapo na escola de samba, o Supapo na música popular, o Supapo na academia, o Supapo na gravação, né, de estúdio, dentre outras possibilidades desse instrumento tão rico, né? Então, acho que o Quino pode falar um pouquinho, vocês viram que ele gosta de falar bastante. Nem dá tempo. Na verdade, o terceiro estágio do curso de licenciatura em música do IPA, ele é necessariamente feito em espaços não escolares. E nessa época a gente já tocava junto na Bataclan FC e o Marcelo, como cooperativado da Catarse, tinha me avisado que estava abrindo um ponto de cultura chamado Ventre Livre, na Vila Jardim, e eu perguntei para ele se era possível a gente fazer alguma coisa lá, e a gente foi bolando ideias e a gente pensou, por que não uma oficina de Supapo? Então, parte do meu estágio foi essa oficina de Supapo. E numa atividade que eu convidei o Serraria, e tava o Marcelo, tava um monte de gente, tava os oficinandos, e a gente fez uma improvisação. É interessante falar de improvisação como também forma de aprendizado, de forma de a gente tocar sem necessariamente estar entendendo o que está fazendo. Isso não é menos musical, nem mais, é música igual. Então é uma técnica que a gente usa muito para fazer as pessoas tocarem. E eu tinha feito o estágio primeiro, que era ensino fundamental, na escola Projeto. Na época era o Marcelo Lacroix, professor. E ele tinha uma brincadeira muito legal que ele chamava, eu não me lembro o nome, mas eu, sem querer, dei um nome diferente, chamei de Maestro Invisível. E fui perguntar pra ele, como é que é aquela tua brincadeira mesmo, Maestro Invisível? Ele falou, cara, o que você tá falando? Aí eu escrevi a brincadeira e ele disse, não, eu chamo de outro nome que eu não lembro. Mas eu, enfim, renomei essa brincadeira dele, que é simplesmente a gente encostar na testa da pessoa com o olho fechado para ela começar a tocar, encostar para parar. E a gente faz uma brincadeira assim, cada um com o instrumento. Lá naquele dia estava o Richard como convidado e várias pessoas com vários instrumentos, e acabou surgindo parte dessa letra, né? Ou quase toda. O groove de violão, depois surgiu algum groove percussivo, a gente registrou. E aí a gente, depois quando foi fazer a trilha sonora, a gente pensou, bom, por que não colocar essa música na trilha sonora? E foi um trabalho de tentar resgatar mais ou menos alguma coisa da memória nossa e alguma coisa do que estava lá naquele dia registrado percursivamente falando para colocar na música. Mas muita coisa a gente criou em estúdio. Na verdade, muita coisa dessa trilha sonora a gente criou em estúdio, né? A gente fez uma pré-produção larga no meu estúdio, Tambor Art. Aliás, o estúdio nasceu com a trilha sonora. A gente viu a necessidade de fazer, bom, a gente vai gravar uma trilha sonora. Os meninos trouxeram as canções, eu falei, nossa, tem que fazer um trabalho lindo, porque tá maravilhoso as letras, as melodias, as harmonias. Então a gente ficou muito tempo fazendo pré-produção, e essa é uma música que foi para pré-produção, Ventre Livre, e também surgiu algumas melodias de voz no estúdio. A gente teve muito trabalho de estúdio, assim, de testar, bota o instrumento, não ficou legal. Ah, essa música fala de água, vamos gravar um vaso, um udu, né? Essa música Sweet Senzala tem uma coisa da escravidão, então tem uns barulhos lá de guiso, mais ou menos, lembrando as correntes, tem um barulho da chibata, algumas batidas, né? Enfim, A Princesa é uma Senhora já é uma música mais dançante, então é um groove mais, posso dizer, black music, assim, funk music, a música norte-americana, assim. Então o Supapo faz função de bumbo nessa música, né? Aí tem a caixa e tal. Nessa música que a gente vai tocar agora, Ventre Livre, o Supapo já faz função de surdo, um outro instrumento de percussão. Na música que a gente tocou antes, Pássaro Azul, o Supapo já faz uma função como se fosse de um baixo,
Aliás, a gente gravou algumas linhas de baixo em cima, afinou o supapo, mais ou menos como se fosse um baixo, e gravou alguns baixos bem baixinho em cima para só dar o tom da nota, assim. Ele toca como se ele fosse um baixo, né? A ideia, a gente pensou num baixo, mas executou no supapo. Então teve todo esse trabalho no Tambor Arte de pré-produção da trilha sonora, pra gente achar espaços do supapo. E principalmente, bom, o supapo é o nosso principal ator. O que pode vir ao redor dele que combine, né? Que não vá competir na mesma frequência grave que ele, como o baixo, que foi muito discretamente gravado nessa trilha sonora, ou que vai complementar com outros tambores, outras frequências agudas, etc. Então esse foi um trabalho que a gente fez. Teve as crianças da Morada da Paz também, né? Exatamente. Nessa música a gente sentiu a necessidade de ter vozes de criança e tal. Tinha crianças na oficina, e a gente acabou gravando com o pessoal da Morada da Paz, que é uma comunidade que é um quilombo, uma comunidade que mora todo mundo junto, é muito legal. E aí eu fui lá e registrei as vozes das crianças, então tem uns barulhos de brinquedos também na gravação, tem toda uma construção, e tem toda uma construção do estúdio de dar essa noção, assim, e ao mesmo tempo tem um brinquedo, mas o brinquedo ele toca um ritmo que combina com o resto da música, não é simplesmente uma ideia jogada ali, né? Foi super bem pensado. Vamos tocar da Entre Livre então? Massa. A trilha está no SoundCloud, quem quiser procurar, né? O Grande Tambor. YouTube também, né? Papo
Qual é a discussão? Que estamos ao vivo? Não, é que o sistema ainda, a originalidade do sistema do Batista, do Mestre Batista. Aham. Mas é a canção do Mestre Paraquedas, que o grupo, algumas pessoas aqui da casa já conhecem, né? Que a gente tem Uma canção belíssima também, e que é uma canção da trilha que não é de nossa autoria, mas que é uma canção gigantesca, né? O Mestre Paraquedas tem um modo muito peculiar de construir as suas melodias, né? E esse é um legítimo exemplar, né, do modo Paraquedas de fazer canções, né? Canções belíssimas, de um modo de cantar também, né? Com aquela voz de cantor do rádio, né? Do tempo antigo, e que a gente também se sente muito honrado de fazê-la. Aqui a gente vai fazendo uma versão, Contando que era do Grêmio, acústica, né? Mas Estava falando para ele. Espero que vocês compreendam. Quem quiser também pode ver o videoclipe dessa música, chama-se O Grande Tambor. Você procura lá no canal da Catarse, foi gravado